Meus amados, o texto da nossa meditação de hoje é Mateus capítulo 17, versículos 22 a 23, onde nos diz assim a palavra do nosso Deus: Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então o texto que nós acabamos de ler, ele é curto e aparentemente insignificante. As pessoas não costumam comentar muito a respeito desse texto, parece que não há nada o que aprender com o que nós acabamos de ler, e por isso talvez a gente não dê a atenção que ele merece, porque nesse texto aqui Jesus estava tentando encorajar os seus discípulos. Não parece, não é? Talvez até pareça uma ideia absurda que Jesus esteja encorajando os seus discípulos, dizendo que vai morrer. Quem é que fica encorajado quando alguém olha para você e diz: eu estou morrendo? Ninguém. Normalmente, quando sabemos que alguém está morrendo, a nossa atitude é semelhante à dos discípulos. A Bíblia diz que eles se entristeceram grandemente. E é verdade, quando nós sabemos que alguém perto de nós está para morrer, nós também nos entristecemos. Isso comove os nossos corações, desperta a sensibilidade dos homens, dos parentes, até daqueles que estavam distantes. Há uma comoção sincera, mas a verdade é que, embora a gente não consiga perceber, Jesus estava encorajando os seus discípulos, ao dizer que estava prestes a morrer. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e isto Jesus começou a dizer depois da experiência que ele teve com seus discípulos no monte, onde ele apareceu transfigurado diante dos seus discípulos, conversando com Moisés e Elias, e eles conversavam sobre esse tema, sobre a morte de Jesus, preparando Jesus para este momento. E foi com esse propósito que Jesus veio ao mundo, para dar a sua vida pelos pecadores. Mas ele estava tentando então com essas palavras encorajar os seus discípulos. E note, ele diz: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. O que para os discípulos naquele momento foi uma mensagem triste, que os deixou abatidos, para Paulo esta mesma mensagem foi chamada de boas novas. O Evangelho é isso, uma boa notícia vinda dos céus, de Deus para a vida dos homens, e é exatamente o que Jesus estava compartilhando com os seus discípulos, as boas novas da salvação. Eu serei entregue e eles me matarão, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Cada um escolhe observar o texto da sua maneira, uns de forma negativa, triste, abatidos, lamentando, mas outros de forma positiva. E você encontra o mesmo texto lá em 1 Coríntios, o texto que o irmão escolheu para a nossa leitura de hoje, 1 Coríntios capítulo 15. E nota que Paulo aqui está encorajando os cristãos. Ele usa as palavras de Cristo, aquilo que Cristo disse para os seus discípulos. Irmãos, 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 4, Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que eu vos anunciei, as boas novas da salvação, o qual recebestes e na qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Porque antes de tudo, antes de qualquer coisa, o que era importante e deveria vir em primeiro lugar foi aquilo que eu entreguei a vocês. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo estava compartilhando com os cristãos uma mensagem de esperança, de conforto, de encorajamento, mas muitas lutas que nós enfrentamos. E creio que era exatamente o que Cristo queria fazer aqui.
ele estava encorajando os seus discípulos, porque a morte de Cristo, ela nos motiva, ela nos encoraja, ela nos dá uma razão diferente para a vida, uma motivação diferente para a vida. Parece estranho o que eu estou dizendo para vocês, mas eu quero que essa mensagem fique gravada no seu coração. E este fato também, a morte de Cristo, nos motiva, nos encoraja. E aí você pergunta, que tipo de encorajamento ou motivação pode vir da morte de alguém? Não estou falando de qualquer pessoa, estamos falando de Jesus Cristo, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, o Filho de Deus, porque o Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E ele de fato morreu. Paulo afirma em 1 Coríntios 15, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas que tipo de motivação nós encontramos na morte de Cristo? Primeira coisa que você precisa entender é que a morte de Cristo, ela nos motiva a agradecer. É a primeira motivação que encontramos lá. A motivação para sermos agradecidos, gratos a Deus, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, assim afirma as Escrituras. Ele não merecia aquela morte, mas nós sim, porque o salário do pecado, Romanos capítulo 6, 23, é a morte. Mas como Cristo morreu em nosso lugar, o dom gratuito de Deus, em Cristo Jesus, ainda Romanos 6, 23, é a vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna, e isso deveria nos motivar a sermos cada dia agradecidos a Deus. Oh, Senhor, muito obrigado. Se eu tenho uma esperança hoje na minha vida, e se eu tenho a certeza da vida eterna, é porque Cristo morreu no meu lugar. Sim, de fato, porque a Bíblia diz que antes de conhecermos a Cristo, nós vivemos nesse mundo como inimigos de Deus, alheio às muitas promessas que Deus fez na sua palavra. Alheio significa sem tomar conhecimento, e vivemos sem esperança neste mundo, mas a nossa vida foi transformada, porque Cristo veio a este mundo para dar a sua vida. Ele morreu pelos nossos pecados. E essa mensagem, que naquele momento trouxe tristeza para o coração dos seus discípulos, é uma mensagem que deve encher o nosso coração de alegria, deve nos motivar a sermos agradecidos a Deus todos os dias. Romanos 5,12, ainda falando sobre a consequência do pecado em trazer a morte para as nossas vidas, diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E é claro que nesse ponto eu preciso enfatizar, para mim e para você, que quem merecia a morte éramos nós. Nós merecíamos morrer. Éramos nós que merecíamos estar crucificados. Éramos nós que merecíamos estar banidos da face de Deus para sempre. Éramos nós que deveríamos experimentar o que Cristo experimentou quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E o céu se escureceu. Mas nós não experimentamos e não vamos experimentar, se a nossa vida está em Cristo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelo nosso pecado. Então, simplesmente colocando em panos limpos, alguém precisava morrer por causa do pecado. Eu e você. Mas Cristo tomou o nosso lugar. E a morte de Cristo no nosso lugar deveria nos motivar a agradecer a Deus, sermos gratos, agradecidos. Deveria nos encorajar a cada dia despertar um novo amanhecer e agradecer ao Senhor, porque em nosso lugar Cristo se fez maldito, maldição em nosso lugar. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 3. Se Ele não tivesse morrido no nosso lugar, não haveria para nós esperança. Se Ele não tivesse morrido em nosso lugar, não haveria para nós salvação. E isso é um ponto que merece destaque, porque isso nos distingue das religiões presentes nesse tempo, nos dias de hoje, na atualidade, na época que vivemos.
porque a religião diz que você pode alcançar a salvação sendo bom, assim como no final do ano você pode ganhar um presente do Papai Noel, se você foi bonzinho o ano inteiro. As religiões por aí afora dizem que Deus, como o Papai Noel, o bom pai, ele vai lhe dar o presente da salvação se você for bom. Se fosse verdade, Cristo não precisava ter morrido. Deus sabia que nós éramos incapazes de alcançar a salvação. Por isso Cristo veio, por isso Cristo deu a sua vida. Eles o matarão, disse Jesus. Eles me matarão, disse Jesus aos seus discípulos. Mas bem disse Jesus: ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Ninguém a tira de mim, eu a dou. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelos meus discípulos. Gálatas capítulo 3, versículo 10 a 14 diz assim a palavra do nosso Deus, apenas enfatizando que Cristo assumiu o nosso lugar, se fez maldito naquela cruz em nosso lugar, assumindo sobre si as nossas culpas, o que deverá nos motivar a sermos agradecidos a Deus todos os dias. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque Ele sabia que nós éramos incapazes de observar a lei por completo. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. E quando foi que Cristo se fez maldito em nosso lugar? A palavra de Deus explica: porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso nós não adotamos o símbolo da cruz como um símbolo da nossa fé, porque a cruz sempre foi um símbolo de maldição. Cristo se fez maldito naquela cruz em nosso lugar. Era maldição, não salvação. A salvação não veio pela cruz, a salvação veio pelo sangue de Cristo, derramado em nosso favor, pagando pelos nossos pecados. Então a morte, que aparentemente é uma notícia triste, o fato de alguém ter morrido, é para nós algo que deve nos motivar, nos encorajar nesta vida, porque a morte nos encoraja a agradecermos. Cristo morreu em nosso lugar, e deveríamos ser gratos a Deus por isso. Deveríamos cada dia agradecer ao Senhor por isso. A morte de Cristo nos motiva a agradecer. A morte de Cristo nos motiva a adorar. A adorar, porque através da morte de Cristo nós temos a esperança de novos céus e uma nova terra. Através da morte de Cristo nós temos a esperança de vivermos nos céus, na presença do Senhor para todos sempre. E a adoração estará presente, como deve estar presente hoje em nossas vidas. A adoração também estará presente lá no reino dos céus. E você nota isso com muita clareza, abrindo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Porque as nossas vidas foram compradas pelo sangue de Cristo. E se ela está nas mãos de Cristo, não haverá para nós mais motivos para choro, porque a morte e o pranto já não mais existirão. Não vai mais existir choro, não vai mais existir morte, não vai existir mais luto, não existirá mais doença na presença de Deus. Essa passagem é o passaporte que foi conquistado pelo sangue de Cristo. Não haverá mais nada disso, mas haverá sim. Haverá como deve haver, muitos e muitos motivos para adorar. Acharam Apocalipse capítulo 5? É claro que dentro desse texto, há alguns versículos que são mais importantes, mas eu preciso ler todo o contexto para que você entenda o que estava acontecendo. João, o apóstolo João,
quando estava na ilha de Patmos, exilado, ele foi levado aos céus, ao futuro, para ver aquilo que nenhum homem viu e para registrar as coisas que ainda haveriam de acontecer. Então aqui João começa a descrever as visões que ele teve enquanto estava lá, no futuro. E ele começa então, Apocalipse capítulo 5, dizendo o seguinte: vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem? E esse anjo estava como um arauto, proclamando e procurando quem pudesse abrir aquele livro. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Não foi achado ninguém qualificado para abrir aquele livro. Nem mesmo havia alguém qualificado para olhar para aquele livro. E aí qual foi a reação de João? Ele chorou. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu. E quando foi que ele venceu? Quando ele triunfou sobre a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Ele venceu. Ele venceu e ele é digno de abrir esse livro. Mas foi porque ele morreu que ele pôde vencer a morte. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Não vou explicar toda essa figura de linguagem, não é o nosso propósito. Basta apenas afirmar que este Cordeiro era Jesus Cristo, aquele que foi morto e reviveu. Veio, pois, então tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam então na presença dele o quê? Um novo cântico. Um novo cântico. Não qualquer cântico, mas agora um cântico novo. O canto dos céus, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E essa foi exatamente a resposta dos 4 seres viventes, pois eles respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram.
Eles estavam adorando a Deus porque foram comprados pelo sangue do Cordeiro. A morte de Cristo garantiu a nossa salvação. A morte de Cristo garantiu para nós o privilégio de estar na presença de Deus, diante do trono, e reinar com Cristo para sempre. É por isso que a morte de Cristo, embora seja uma mensagem triste para alguns, deve ser para nós uma mensagem de encorajamento, de motivação. Ela deve nos motivar a sermos gratos a Deus, a agradecer. Ela deve nos motivar a adorar, a louvar e a reconhecer como o nosso Deus é maravilhoso, porque aqui estavam os seres, toda a criatura no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, dizendo que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. E assim cabe a nós, que entendemos o valor da morte de Cristo, também o adorar. E se alguém lhe perguntar por que você adora a Deus, você encontra aí na sua palavra uma boa resposta: porque Ele foi o único que morreu por mim. Por mim deu a vida e encheu meu coração de uma esperança e uma certeza de que estarei com Ele para todo sempre. E se você ainda não consegue adorar a Deus, então conheça a Jesus Cristo e saiba que Ele morreu por você, e quando a sua vida tiver sido comprada pelo sangue de Cristo, certamente você também irá adorá-lo. Então adore a Deus, porque a morte de Cristo era um encorajamento para os seus discípulos. Ele disse: vocês ouviram, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar também. Mas é necessário que Cristo morra, era necessário que Cristo morresse pelos nossos pecados, para que os nossos pecados pudessem então finalmente ser perdoados e a ira de Deus pudesse ser aplacada. Cristo foi o substituto. Por isso a sua morte deve nos motivar a agradecer, a sermos gratos. A sua morte deve nos motivar a adorar, a louvar e engrandecer o nome do Senhor, reconhecer que privilégio grandioso Ele nos deu. Mas também a sua morte deve nos motivar, não apenas a agradecer e a adorar, mas também a lutar, irmãos, e a lutar frequentemente, constantemente, contra o pecado em nossas vidas. Romanos capítulo 6, Paulo está lidando com uma igreja que talvez estava meio confusa, perdida, e ele começa então a enfatizar o perigo dos crentes viverem na prática do pecado, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas porque Cristo morreu por nós, isso justifica um crente viver na prática do pecado? Continuar vivendo igual ao mundo, como se nada tivesse acontecido na sua vida? Não, não justifica. Mesmo porque Jesus Cristo sempre fez questão de enfatizar que pelos frutos conhecereis quem são os meus discípulos. O todo o tempo ele enfatizou que era importante para os seus discípulos ter um tipo de vida diferente do mundo. A sua palavra enfatiza isso, que devemos viver de modo digno do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, e Ele morreu para que tivéssemos uma nova vida, lutando agora contra o pecado presente nos nossos corações. Cristo morreu e a sua morte deve nos motivar a lutar contra o pecado. Romanos capítulo 6, começa dizendo assim: que diremos, pois, irmãos, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, irmãos. Como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos,
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, concluindo o seu pensamento, Paulo diz: não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Não deixe o pecado tomar conta da sua vida. Cristo morreu para nos libertar dos pecados, dos nossos pecados. Cristo morreu para nos resgatar dos nossos pecados, para nos tirar desse lamaçal do pecado e nos firmar os pés sobre a rocha da sua palavra. Então não podemos permitir que o pecado continue governando as nossas vidas. Precisamos lutar, irmão, cada dia. Precisamos combater cada dia o pecado presente em nossas vidas. Porque nós já fomos escravos do pecado. Agora não mais. Agora nós somos servos de Cristo. Versículo 17 diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. E isso requer esforço, isso requer uma luta constante, como bem descreve Gálatas capítulo 5, onde diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, mas se nós andarmos no espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Paulo dizia: eu esmurro a mim mesmo, eu esmurro o meu próprio corpo para não me submeter mais ao pecado. Talvez seja por isso que Paulo disse: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu aplico aquilo que eu estou ensinando a vocês, eu aplico a mim mesmo. E é nesse sentido que Paulo diz: eu esmurro o meu próprio corpo para submetê-lo à vontade de Deus. Isso é esforço, isso é dedicação. Então, quando você compreende o valor da morte de Cristo, resgatando você dos seus pecados, quando você reconhece o valor da morte de Cristo, morrendo no seu lugar naquela cruz, assumindo o seu lugar, para que você pudesse ter esperança nessa vida, quando você compreende o valor da morte de Cristo, você entende que você não deve mais viver para o pecado. Não faz sentido continuar vivendo para o pecado, mas vale a pena lutar, vale a pena batalhar para agradar aquele que morreu por você. Então a morte de Cristo deve nos motivar a lutar contra o pecado. Como viveremos de novo no pecado se já morremos com Cristo? Cristo morreu, morremos com Cristo. É o simbolismo pelo qual nós passamos no ato do batismo. Quando a pessoa é mergulhada nas águas, nós dizemos: a partir de agora você morreu para o mundo e está declarando que está disposto a viver para Deus. Não aconteceu no momento do batismo.
Entenda, o batismo não salva, o batismo não transforma vidas. O batismo é um ato simbólico que apenas representa algo que já aconteceu dentro do seu coração. E aí você diz, se o batismo não salva e não serve para isso, por que nos batizamos? Porque Tiago diz que a fé sem as obras ela é morta. Ninguém vê o que aconteceu no seu coração, mas quando você é mergulhado nas águas pelo batismo, você testemunha para as pessoas que não conseguem ver o que Deus fez na sua vida, que agora você mudou, e Cristo mudou a sua vida. Então o batismo é um testemunho para aqueles que não conseguem ver aquilo que Deus realizou dentro do seu coração. Mas nós declaramos no batismo que morremos para o mundo. Então, se você morreu para o mundo, então entenda que agora, motivado pela morte de Cristo, você deve lutar intensamente para combater o pecado no mundo, mas principalmente o pecado na sua vida. Você consegue perceber agora como a morte de Cristo é aquilo que ele estava dizendo, é realmente um encorajamento? Cristo morreu pelos nossos pecados. E a sua morte nos motiva a agradecer, a sermos gratos. A sua morte nos motiva a adorar, louvar, reconhecer quão maravilhoso é o nosso Deus e quão grandioso foi o seu amor para conosco. A sua morte nos motiva a lutar, a defender a fé, a lutar contra o pecado presente nas nossas vidas. Mas também a sua morte nos motiva a viver. Certa vez Jesus, contando uma parábola para os seus discípulos, ele disse que a semente, ou melhor, a árvore não nasce, não brota sem que a semente primeiro morra. Perdão, foi Paulo que usou essa figura. Primeiro vem a morte, depois a vida. E foi a morte de Cristo que nos trouxe vida e nos deu uma razão neste mundo para viver. Nos deu uma razão para viver. As pessoas estão desesperadas, elas se encontram abatidas e sem motivação, depressivas, porque elas não têm uma razão para viver. Elas não têm Jesus Cristo. Só entendendo porque Cristo morreu, só entendendo o valor da morte de Cristo, é que nós encontramos motivação para viver uma nova vida. Não qualquer vida, mas uma nova vida voltada para Deus. 2 Coríntios capítulo 5, e eu sei que só ao dizer esse texto, a sua mente já deve ter sido levada imediatamente para o verso 17, onde diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, faz parte do nosso texto, mas eu quero começar no versículo 14. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14, onde a palavra de Deus nos diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Quem morreu? Jesus Cristo. E essa é a prova do seu amor, e é por isso que o seu amor nos constrange. Ele nos amou de tal maneira que ele deu a sua vida. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Conhecer segundo a carne, irmãos, é segundo a capacidade humana, o intelecto humano. Se conhecemos a Cristo apenas de forma racional, isso não é suficiente para mudar nossas vidas. Tem ali naquele mural um folheto que eu amo. Eu acho a mensagem dele uma mensagem maravilhosa. E se você puder, leve e compartilhe. O título é bem simples: errou o céu por 45 centímetros.
E o autor começa fazendo uma pergunta, o autor desse folheto: como é possível alguém chegar tão perto e errar o céu por apenas 45 centímetros? E a resposta, apenas resumindo o folheto, depois você pode ler e você vai ver que ele traz uma mensagem muito boa, porque há muitas pessoas que vão errar o céu e estão errando os céus por 45 centímetros ainda hoje, e pessoas dentro de igrejas. Por quê? Porque 45 centímetros é a distância entre a cabeça e o coração. E o autor diz: muitos conhecem a Cristo e entendem a mensagem, mas a mensagem ainda não penetrou os seus corações, ao ponto de transformar suas vidas. E assim há muitas pessoas dentro da igreja que conhecem a palavra de Deus, conhecem passagens de cor, decoradas, sabem explicar o que a Bíblia diz, mas quando você olha para a vida deles, você vê que o que os motiva é apenas a ambição deste mundo, as coisas deste mundo, o apego pelas coisas deste mundo. Ainda amam este mundo. Ou seja, a mensagem ainda não penetrou no coração. Porque quando a mensagem penetra no nosso coração, aí nós não conhecemos mais a Cristo dessa maneira. Nós entendemos o valor da sua morte. O valor da sua morte para nos dar uma nova vida, para que pudéssemos andar em novidade de vida, não mais escravos do pecado, não mais como nós éramos, sem esperança neste mundo, inimigos de Deus, não, em novidade de vida. É por isso que a conclusão é o verso 17: e assim, se alguém está em Cristo e entendeu que Cristo morreu por ele, por todos, para que pudéssemos ter uma nova vida, se alguém está em Cristo, aí sim é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque agora ele não vive mais para agradar a si mesmo, ele vive para agradar aquele que por ele morreu e se entregou, Jesus Cristo. Foi por isso que Paulo disse que estava crucificado com Cristo. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas, mais uma vez, na carta aos Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que motivava Paulo a viver para Cristo, ou permitir que Cristo vivesse por meio dele, por causa da sua fé naquele que o amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu estivesse ainda trabalhando, procurando obedecer mandamentos para alcançar minha salvação, então a morte de Cristo teria sido inútil. Mas agora eu não vivo mais para a lei, eu vivo para Cristo. É para Cristo a minha vida. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Isso faz lembrar aquele corinho que diz: para mim o viver é Cristo meu Senhor, e o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego, gozo e paz, Jesus me satisfaz. Para mim o viver é Cristo meu Senhor. Então a morte de Cristo e a declaração de que ele estava para morrer era um encorajamento, era para motivar os seus discípulos, através da ressurreição. Quando eles vissem que a palavra de Cristo se cumpriu, quando eles vissem que Cristo venceu a morte, isso deveria motivar os seus discípulos a serem gratos, a louvarem, a adorarem ao Senhor,
a lutarem constantemente contra o pecado e a viver um tipo de vida que glorifica a Deus. O sacrifício perfeito de Cristo naquela terrível cruz foi realizado para transformar nossas vidas. Eu vou repetir: o sacrifício perfeito de Cristo naquela terrível cruz foi realizado para transformar nossas vidas. Se você tem andado desmotivado, se você tem andado sem ânimo, sem encorajamento, se você tem andado sem esperança, então deixe a morte de Cristo tocar a sua vida. Deixe a morte de Cristo também motivar você. Eu lhe pergunto: que valor você tem dado à morte de Cristo? Que importância você tem dado à morte de Cristo? Ele morreu pelos nossos pecados, pelos seus, pelo do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas que valor você tem dado? Se você valoriza, então agradeça, seja grato a Deus. Se você valoriza, então adore, louve ao Senhor pelo seu imenso amor. Se você valoriza, então não viva mais no pecado, lute. Se você valoriza o sacrifício de Cristo, então viva para a glória de Deus, de modo digno do evangelho no qual você foi chamado. Este evangelho que disse Paulo, descrevendo de forma bem simples, em poucas palavras: Cristo morreu pelos nossos pecados. Que a morte de Cristo seja a nossa maior motivação para viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.